Reflexão Gospel do dia. Olá, Divinópolis, boa tarde. Você que está ligado com a gente aqui na 98,7. Eu sou Eli Guimarães, estou começando com você mais uma programação. É mais uma reflexão gospel, mais aquele momento, mais um daqueles momentos que a gente pode parar, juntos, meditar a respeito daquilo que Deus pode não, o que Ele quer vir nos revelar. A você que está ligado com a gente, que uma ótima tarde. Estamos começando nessa sexta-feira mais uma reflexão gospel para você. Hoje vamos refletir sobre uma coisa que existe já há anos, muitos anos. Vamos falar um pouco sobre cartas, vamos falar um pouco sobre vidas, vamos falar um pouco mais sobre situações. Quero te levar agora a gente fazer uma viagem um pouco no que em algumas palavras que Paulo diz, em algumas situações às vezes que a gente se encontra. Você que está ligado com a gente também, que tem muita gente ligado com a gente em todos os cantos da cidade, né? Vamos refletir um pouco sobre as nossas próprias vidas. Que tal a gente pensar um pouco mais? Quero levar você agora a pensar no amanhã, mas agindo hoje. Ok? Deixa eu mandar um abraço para um pouco de gente que tá ligado com a gente aqui. O pastor Davi do Vale, tá sempre ligado comigo aqui na 98,7, né? O pastor Davi do Vale também, que é o apresentador do programa Alô Doutor, da rede do SBT, né, daqui de Divinópolis. Então, pastor Davi do Vale, aquele abraço para você. Deixa eu mandar um abraço também pro Elmo Fernandes, que é lá do curso Opção, também que tá sempre ligado com a gente. O nosso amigo Abílio, lá da Hábil Computação, também tá sempre ligado com a gente aqui na 98,7. A vocês, ouvintes, que estão sempre sintonizados com a gente. Os meus pastores, né, eternos pastores também. Não atualmente, mas eternos pastores assim do fundo do coração. Pastora Carminha, lá da segunda quadrangular, e também o pastor Paulo Robério, pastor da segunda quadrangular. Um abraço para vocês dois. Carminha, que estive conversando com ela, disse que está sempre ligado com a gente. Vai ser pastora Carminha, pastor Paulo Robério, aquele abraço para vocês. Deus continue abençoando demais vocês, ok? E vamos começar então como? Vamos começar dizendo disso, sobre a respeito disso. Ler é bom. Ler carta, então, melhor ainda quando você para ler uma carta que te traz boas notícias. Quando você para ver cartas que te trazem notícias de restauração de vida, trazem notícias de que você conseguiu conquistar algo que você almejava. Cartas que falam coisas que te coloquem para cima. Mas nem sempre as cartas trazem apenas só essas notícias. Às vezes tem cartas que nos trazem notícias ruins, notícias más. Tem cartas que nos trazem notícias condenando alguém, condenando algo, cartas nos corrigindo ou cartas nos advertendo. Existem cartas de várias formas. Eu quero meditar um pouco com você sobre a respeito disso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios 3, nos diz assim, ó: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendações de vós? O versículo 2 diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vós sois a carta escrita, como diz no versículo 3, vós sois o quê? Cartas de Cristo, ministrada por nós, ou seja, ministrada pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos profetas, e escrita não com tinta, como a gente já conhece, mas está sendo escrita pelo Espírito de Deus, pelo próprio Espírito do Deus vivo. Quero te chamar a atenção, quero te perguntar algo, quero te levar a meditar um pouco. Se alguém que precisa ouvir, ver fatos de Deus, que se para a fé de alguém se avivar, essa pessoa tiver que ler a carta que é a sua vida, quero parar e perguntar para você: a fé dessa pessoa aumentaria? A fé dessa pessoa cairia? Ou essa pessoa morreria na fé? Vós sois cartas de Cristo,
Muitas das vezes, quando nós queremos saber notícias, nós lemos jornais sobre a respeito àquela notícia que diz a respeito de o pastor Marco Feliciano está passando por grande dificuldade, não é? Agora ele, como é o presidente lá dos direitos humanos, estão realmente indo com tudo em cima dele quando ele está tentando defender os direitos evangélicos. Nossa, você viu essa notícia? Vi. Olha, o pastor Marco Feliciano está defendendo realmente. Estão acusando ele de várias coisas que ninguém prova, mas estão acusando e ele está lá lutando para poder manter o que está escrito na Bíblia, não é verdade? É. Você leu isso no jornal, você viu isso na televisão. Pode-se dizer que é um tipo de notícia escrita, dita, mostrada. Agora, se a notícia for da sua vida, que notícia viria aos nossos ouvidos hoje em dia? Se a notícia fosse a respeito de você, que tipo de notícia nós teríamos? Se para que o livro de Atos dos Apóstolos, que ainda continua sendo escrito, se um desses apóstolos, um dos atos fosse o ato da sua vida, que tipo de exemplo, que tipo de testemunho cristão teríamos? Olha, eu vou te dizer uma coisa. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, que é fiel e justa e verdadeira. Mas muitas vezes ao nosso lado, a morte espiritual vem pelo ouvir o que o irmãozinho fala e ver o que muitos irmãozinhos fazem. Nós muitas vezes dizemos nos nossos templos: olha, volta os seus olhos apenas para Cristo, meu irmão. Porque olha, convém que você faça igualzinho como Moisés fez no deserto, levantar a serpente. Que todos que fossem picados pela serpente no deserto, segundo aquela praga que foi lançada, todos que fossem picados por uma serpente, olhando para aquela serpente de bronze, de ouro, que Moisés levantou no deserto, automaticamente a pessoa era curada. Aquela serpente representava Jesus. Talvez nos dias de hoje, muitos que fossem picados por essas línguas malditas hoje em dia, ou pelas palavras que te machucam, que te magoam, atos que acontecem dentro da igreja ao teu redor, de onde você menos espera, vem, te fere e você começa a morrer na fé. Olhe também para aquela serpente do deserto, mas não para aquela serpente. Olhe para o Cristo vivo, que foi levantado na cruz por tua causa. Viu o sacrifício dele por tua causa. A gente não prega isso muitas vezes, mas a realidade é essa. A gente olha assim, a gente tem que olhar para Cristo. Por causa, se a gente for olhar para vocês, para nós, se for olhar para eles, muitas vezes são testemunhos que matam a fé da gente. Vocês não estão sendo vistos apenas pelo nosso Deus, apenas como árvores frutíferas, que a boa árvore, ela é regada, ela é simplesmente podada para que cresça mais forte, e com mais frutos, com mais galhos. Não é assim que diz a palavra? Mas a árvore má, ela é cortada pela raiz, e é lançada ao fogo. Você não é visto apenas como uma árvore. Isso é só um exemplo também, um dos tipos de parábolas, para você ver como que o nosso agricultor, que é Jesus Cristo, vê você. Mas isso também é para você simplesmente entender que além de ser uma árvore, você também é como se fosse uma carta. Você não é simplesmente visto pelos frutos e julgado pelos frutos. Às vezes você pode hoje ter um fruto bom, mas o que você pode fazer hoje, amanhã, quando você simplesmente se arrepender, pode ser uma carta escrita que talvez a pessoa venha ler e falar: mas peraí, olha só, vê este currículo. O que já houve, o que já aconteceu, o que a pessoa já fez. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas todos nós temos no mínimo que ter a noção de ler a palavra de Deus e seguir conforme manda o Evangelho. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Pecar, meu amigo, é algo que já está no DNA humano. Agora, você lutar para fugir do pecado, você resistir ao mal, como diz a Bíblia, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus e ele se aproximará de vós. Então a gente lutar contra o diabo é uma lei, é uma regra que a gente tem que ter, contra os pecados, contra a tentação da nossa carne. Porque é aí que a tua carta vai estar sendo escrita a cada dia. Amanhã, quando os seus pais forem falar aí de você para outras pessoas, ou talvez até mesmo quando os seus irmãos forem falar para os seus filhos, chegar para eles e contar quem você é, ou como você realmente é, o que vão dizer? O que vai ser dito de você? Alguém já parou para analisar isso? Poxa, o dia de amanhã, quando a minha vida estiver assim assado, não sei como que eu vou estar, nem onde que eu vou estar, mas será o que vão dizer de mim, hein? Se eu sair da igreja do jeito que está essa confusão aqui que eu deixei, quando eu estiver lá na frente bem na outra igreja, quando chegar notícias que estão falando de mim nessa igreja, vão estar falando o que? Bem? Ou vão estar falando mal? Quando o meu pastor for ver se eu sou de confiança ou não, será que eles vão falar o que para ele? Coisa boa ou coisa ruim? Olha, meu irmão, vós sois cartas escritas por Deus, não
com tinta e caneta, mas pelo próprio Espírito de Deus vivo. Essa mesma palavra diz o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se quiséssemos entrar em situação sobre o respeito da lei, a gente entra em questão também sobre o respeito da lei, mas não hoje, porque hoje a gente está sem tempo. Mas nós devemos analisar o seguinte: muitos estão sendo mortos pela lei, até mesmo do Velho Testamento, porque deixam de conhecer as leis de Cristo, vindo pelo tempo da graça, não mais pelo tempo da lei, mas pelo tempo da graça. Assim também muitos de nós, como cartas escritas, estamos sendo mortos por causa disso. Muitas das vezes nosso ministério está sendo morto por invejosos que falam: olha, mas o fulano de tal antigamente já foi assim, assim, assado. Não dá para confiar não. Se fosse você, eu não confiaria esse cargo. Talvez você que está ouvindo a gente de casa, a tua fé tenha sido abalada por causa disso. Talvez o teu sonho ministerial tenha sido abalado por causa disso. Mas eu quero te dizer algo. Senta com o teu pastor, senta com o teu líder e fala: olha, você conhece da Bíblia? Seu líder deve conhecer da Bíblia. Não existe líder que não conhece da Bíblia. Senta com o teu pastor, senta com a pessoa na qual estão tentando fazer o teu mal e fala com eles: olha, hoje eu estou fazendo de tudo para ser um livro reescrito. E posso colocar aquele que realmente está fazendo conforme a palavra de Deus diz. Ele fala: olha, me coloque à prova. Observa os meus atos. Veja quais foram os meus últimos frutos desde que eu passei por aquela tribulação que hoje em dia me julga. Pelas árvores se conhece os frutos, sim. Não se pode dizer que aquela pessoa, um pau que nasce torto, nunca sem direito. Isso aí é um ditado idiota, vamos dizer assim, imbecil. Porque o nosso Deus, Ele gosta de pegar o que é difícil. Ele gosta de tratar com o que é impossível. Ele gosta de mostrar que é Deus, é naquilo que nós viramos e falamos: não, isso aí não tem mais jeito, e já era, eu conheço, já vi esse filme antes. É aí que o nosso Deus vai falar: você já viu esse filme antes? Então eu vou criar a realidade agora, para que você veja que eu não sou um Deus de filme, mas sou um Deus de realidade, de mudança, um Deus de promessa e de cumprimento. Você que hoje anda segundo o Evangelho de Cristo, você que hoje em dia anda segundo as palavras que o próprio Espírito Santo te guia hoje em dia, eu só tenho uma coisa para falar com você. O nosso Deus, Ele trabalha baseado em testemunho. Nosso Deus trabalha baseado em sinais. Não são sinais, não são as curas que salvam. Se você já teve o sinal no teu corpo, um dia o Senhor te curou de uma enfermidade, isso aí é só mais vamos colocar assim, como se fosse apenas mais uma linha no teu livro da vida, na sua carta completa, somente mais uma linha, para que você seja testificado, seja mais um testemunho vivo, mais uma página da carta onde diz: o Senhor Deus continua fazendo obras na minha vida. Agarra o ministério do Senhor de Deus, agarra com todas as tuas forças e faz como a palavra diz: fazei tudo conforme as tuas forças. Não deixe que nada, nem ninguém venha fazer com que você, como carta que vai ser lida pelos outros um dia, que talvez já está sendo lida hoje em dia por aqueles que estão ao seu redor, não deixe que você venha ser uma carta de vergonha, como aquelas cartas de ele começou a fazer o que Deus queria, mas acovardou, largou. Ou então ele começou a fazer o que Deus queria, mas desviou os teus olhos. Assim como você lê toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, você vê todos os tipos de exemplo. É sinal que acontece. É sinal que isto acontece. Não deixe que a sua carta, você como carta de Cristo, venha ser vista como uma carta manchada, onde você uma vez errou, escreveu algo, foi algo escrito errado na tua carta, ou coisa errada que você fez, que talvez você tentou apagar, você tentou consertar e borrou mais ainda. Se Cristo está na direção da tua vida, você não precisa voltar e consertar nada. Você precisa caminhar segundo o que o nosso Deus quer que você faça. Quem irá te honrar e quem irá mudar essa carta será você, simplesmente debaixo das ordens do teu Deus. Porque o seu Deus, Ele sabe muito bem o que você precisa para amanhã. Ele sabe muito bem o que você precisa para hoje. Ele sabe muito bem o como levantar, honrar e exaltar um servo dele, para que o nome dele venha ser glorificado através do teu servo. Você é uma carta sendo escrita pelo Espírito Santo de Deus. Você é uma carta que, como recomendação, se você é um servo ou não de Deus, vai ser os feitos de Deus na tua vida que vai dizer para todos aqueles que estiverem ao teu redor.
Ele é ou não é de Deus? Ela é ou não é de Deus? Deixe que o dedo de Deus escreva na tua vida tudo aquilo que você precisa ser escrito. Apenas seja como uma folha, como uma carta de Deus. Se coloque à disposição. Não vá para lugar nenhum sem ser movido pela mão de Deus. Seja como uma carta. Esteja sempre disposto a receber o que vem do alto e gravar isso na tua vida, para que quem olhar, leia e entenda que na sua vida só o Senhor é Deus. Hoje eu fico por aqui, mandando um abraço para todos aqueles que estão ouvindo a gente, para todos vocês que estão ligados com a gente na 98,7. Obrigado pela sua audiência. Essa semana encerrando, semana que vem novamente, a partir de segunda-feira, estarei de volta com mais um Reflexão Gospel para você aqui na 98,7. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira, se Deus quiser. Reflexão Gospel do dia.